Oi, gente, eu sou o Rodrigo Mena Barreto. Eu sou a Chayene Santana. Eu sou a Sâmia Santana. E nós somos o Pliécast. E nós estamos aqui para fazer uma retrospectiva do Brasil em Dança e do Pliécast em todo esse contexto artístico. Vamos falar de tudo que já aconteceu, de tudo que está acontecendo de uma maneira muito bacana, botando a nossa opinião artística e coreográfica para ajudar, para incentivar e impulsionar de uma forma muito bacana a cada um de vocês que sempre acompanha o nosso conteúdo. Então a gente começa por quê, Chay? Ai, meu Deus, já falo agora. Vamos falar do balé clássico? Vamos, então vamos falar do balé clássico. Gente, eu vou ter que entrevistar vocês dois, que é pra nossa opinião ficar alinhada, né? Tá bom. Eu acho que, assim, balé clássico não tem muito pra onde correr, né? Não. Ou é ou não é. Exatamente. Então, assim, se na variação não aconteceu, não tem o que o jurado falar bem assim, olha, bonita a proposta, a música combina muito com o figurino, e o bailarino super se desenvolveu. Não existe isso. Até ou porque ele já tá acontece... aqui, né? Exato. Então tem que acontecer. Ou ele acontece de forma limpa ou ele não acontece. Eu vi... Posso fazer fofoca? Pode. Fofoca assim um pouco... pra isso. Então vou contar. Eu vi, gente, bailarinos sensacionais com tchutchus perfeitos, mas que o tchutchu podia dançar só. Eu também vi isso. Você viu, Diego? Eu também vi isso. E... Eu vi isso. Mas isso aí fica como mensagem. Um bailarino bom, um tchutchu bom e cuidado com a obra que você escolhe, que você pede para o seu professor e para o seu mestre. Às vezes a sua técnica não está no momento para aquela variação tão forte. Da dança clássica é muito exigente, não vai ter para onde fugir. Então escolha uma que case com você, com aquele seu momento, com aquela sua técnica atual. Aí eu acho que é uma receita mais tranquila e que tende a dar mais certo mais vezes. Até Exatamente. Chegando no palco, se perde muita coisa. E aí você não consegue visualizar muito bem aquilo. Então acaba que a gente precisa ficar atento a isso. E ficar atento também para ouvir, para poder entender, para poder receber ali o comentário e falar, caramba, isso aqui eu realmente preciso melhorar. Até porque, como a gente acabou de dizer, não tem muito para onde correr no clássico. Você vai correr para onde se a técnica é aquela. Não, a gente não tem como fazer uma criação, vir com uma novidade, uma renovação de algo que já existe, que a gente precisa estar ali fazendo com que a técnica seja empregada da forma correta. Exatamente. E da mesma maneira que, assim, como o Diego falou, né? O bailarino, às vezes, tá ali e ele até correspondeu positivamente dentro de sala, mas de repente é muito forte para ele, e aí fica naquela, um dia no ensaio eu dou conta, o outro dia eu não dou conta tanto assim, então não vale a pena arriscar, né? O menos é mais, mas a gente também viu muita gente potente. Sim. Muita gente que surpreendeu de uma forma surreal. Qualidade técnica lá em cima, Sim. com muita precisão e conhecimento de causa. Ou seja, o que eu quero dizer? Você vê que o aluno tem escola, faz aula, se dedica e preparou por muito tempo variação de repertório, que é um outro erro. Aprende uma variação de repertório, dança 2, 3 meses, troca, vai para outra. Repertório, gente, é 2 anos no mínimo dançando essa variação. E lá no finalzinho desses 2 anos é que você vai conseguir chegar ao seu êxito total. Cuidado com isso, hein? Variação de repertório não pode ficar trocando o tempo todo. Olha que coisa, que dica maravilhosa, né? Que dica super valiosa. Porque a gente vê muito isso acontecendo. Ah, não, eu dancei Cupido, tá bom. No próximo festival eu vou dançar Pássaro Azul. Não, precisa amadurecer esse trabalho. O seu corpo precisa consolidar essa técnica para daí você ter bons resultados, né? Mas no todo, foram trabalhos muito bons, foram trabalhos onde a gente acredita demais no processo do bailarino, né? Porque quem tá aqui de fora, que tá vendo só o resultado, não sabe como foi que ele começou a desenvolver isso, né? E a gente considera muito a história, né? E essa história é extremamente válida e eu tenho certeza que essa experiência de palco foi incrível para todo mundo, né? Mas eu ainda quero comentar que certamente todos os áudios dos jurados, quando chega para a mão do professor, para a mão do diretor, é a mesma coisa que seu diretor, que seu professor tá falando para você sempre. Sala, exato. As correções, isso. As nuances que precisam ser observadas e organizar. Quando você ouve ali o jurado, eu tenho certeza que tu ouviu ele falando a mesma coisinha, só que com outra voz, uma outra pessoa. Mas Isso. as palavras são as mesmas. São as mesmas, exatamente. E agora a gente pode falar um pouquinho do jazz, né? Vamos falar do jazz. Que tá uma novidade muito legal e que tem muita coisa aí que o Rodrigo vai poder comentar e a gente vai, acrescentar. Bora trocar de lugar? Vamos trocar. Eu acho que o jazz de Brasília, de um modo geral, mas também da região,
né? Aqui Centro-Oeste, tem evoluído. Mas a galera tá seguindo uma única linha que é o Lyrical Jazz. Dentro do jazz, a gente tem várias vertentes. Então, a gente tem o Jazz Dance, o Jazz Broadway, o Contemporary Jazz, o Lyrical Jazz, o Latin Jazz, que é a dança latina, que ainda não chegou no Brasil, tem em pouquíssimos lugares. A gente tem um monte de vertente. E aí, nos festivais, tá uma febre de dançar só Lyrical Jazz. Sim. E a gente não vê um Jazz Broadway, a gente não vê um Jazz Dance, que é mais raiz ali, a lá Roseli Rodrigues, 1994. Se você baixar aí, dar um Google aí, o YouTube, você vai ver uns vídeos de Jazz Dance. Não tá indo, eu acho. E aí, conversando com um ou com outro, eu comecei a ouvir que eu tenho medo de levar um jazz fora do lírico, porque os jurados estão na vibe do lírico. Não exatamente aqui do Brasil em Dança, mas de outros festivais. Que os jurados dão lyrical jazz, são especialistas em lyrical jazz, então os candidatos, os bailarinos e os coreógrafos fazem lyrical jazz. Para poder garantir uma boa pontuação, né? Agora eu te pergunto, se tu é coreógrafo de jazz, professora de jazz, e você tem um trabalho de jazz dance, e o jurado é lyrical jazz, você vai arriscar? Eu iria meter as caras. Até porque a gente fica, na expectativa de ver algo novo. Porque a gente vem, chega e fica olhando ali e fala, tá, mas e aí, e aí, e aí? A gente sabe que tem muita gente potente em outras vertentes, que estuda bastante, que tem um trabalho incrível, escolas aí muito boas e que não arriscam isso dentro disso, sabe? Dentro de outros festivais, até do próprio Brasil em Dança. Então não é só porque aquele jurado é especializado naquilo, ou porque ele estuda muito aquilo, tem ali o seu currículo muito bom naquela vertente que você vai só focar naquilo. Não, traz sua verdade também, a gente quer ver isso, quer ver outras coisas, a gente tá ali na expectativa de trazer milhares de outras coisas, até porque olha a gama de coisas que a gente tem dentro do jazz. E é importante ressaltar que nós não podemos ficar reféns do pódio. Sim, né? Por quê? Porque não é sobre ganhar ou perder, é sobre você compartilhar a sua dança com quem está assistindo. Então, às vezes, a pessoa que está assistindo ali, ela vai se identificar muitíssimo com aquilo e aquilo vai movê-la de uma forma onde ela vai sair do festival repensando muito daquilo que ela dança. Então, não é sobre ganhar ou perder, é sobre impactar pessoas com a sua arte, porque eu imagino que seja extremamente difícil. O Rodrigo foi jurado aqui o ano passado, foi presidente da banca, né? E eu imagino que seja extremamente difícil para os jurados escolherem no meio de tantos trabalhos 3 trabalhos bons. Será que os outros também não foram? Certamente tem muitos trabalhos bons, mas só tem lugar para 3. E porque só tem lugar para 3, você vai deixar de impactar as pessoas com a sua arte, com a sua essência? Precisa ousar mais. Desde que nesse caminho de ousadia você seja alguém que se dedica a estudar, que se dedica a ouvir os seus mentores, que se dedica a ser avaliado, alguém que seja humilde o suficiente para falar bem assim, dá uma olhada aqui para mim, o que é que você acha? Antes de você trazer para o palco, porque quando você traz para o palco algo forte, ainda que não seja a linha do jurado, ele também vai ser impactado, porque somos humanos que impactam outros humanos. Exatamente. Eu pergunto, por que na dança contemporânea, por exemplo, a bateria de dança contemporânea acabou de acontecer? E eu assisti a todos os concorrentes. Então a gente tem o contemporâneo conceito, a gente teve o contemporâneo orgânico, teve o de elemento cênico, teve o Bourbon, teve o da escola alemã, tiveram várias linhas de dança contemporânea em conjunto. Por que os coreógrafos conseguem usar e aplicar essas vertentes da dança contemporânea e o jazz está limitado? E entregou muito bem. Não foi forte? Tudo foi forte. A gente conseguia ver a diferença de cada um, conseguia ver a entrega de cada um e conseguia ver assim, olha, tem uma coisa aqui, realmente eles vieram com uma proposta, eles entenderam o processo, criaram o processo deles dentro da linha e mostrou um bom trabalho. Então, gente, a gente está falando tudo isso sobre o jazz especificamente, mas é para que vocês entendam uma coisa. Não se prendam por conta do jurado X, Y ou W. Pega a sua arte e coloca no palco. Acredita, vai. Sejam audaciosos, sejam corajosos, vai com o peito mesmo, dá certo. Você ficar se escondendo e fazendo só aquilo que, eu vou fazer isso porque esse jurado é dessa linha e a nossa probabilidade de ganhar um prêmio é muito maior. É errado. Você vai estar treinando a si e aos seus alunos de uma forma errada a participar de festival. E aí eu te dou uma dica. Vida curta que vai ter sua companhia, porque isso acaba com a cabeça dos alunos e dos bailarinos, tá? Ousem. Vai ser muito melhor. E aí vamos mudar de assunto, mas falando de dança também, vamos falar das crianças. Aí eu vou passar para você. Eu ia falar isso agora. Vamos falar das crianças. Toma, passa para você e vamos lá começar. Gente, olha só, de verdade,
não é por nada não, mas as crianças roubaram a cena em praticamente todas as baterias, todas as estéticas, assim. Crianças que dançaram como crianças dentro da idade delas, mas que mostraram um bom trabalho, uma proposta, uma técnica. E isso eu digo assim, teve estilo livre, teve várias outras coisas, teve tudo. E assim, você via que elas estavam felizes, alegres. Elas estavam ali entregues mesmo e dançaram a proposta exatamente conforme o professor, o mestre, o diretor, ele ensinou. Então, assim, a gente via o quanto elas saíam do palco radiante, a gente teve a oportunidade de falar com algumas delas, algumas escolas. A gente teve o dia também que a gente trouxe, né, as tininhas aqui, a gente conseguiu ver também o quanto elas estavam empolgadas. Sim. Ontem mesmo foi um dia que a gente teve bastante criança, bastante trabalho bacana, lindo, que elas estavam dançando, inclusive com um elemento cênico, e não titubearam um segundo. Gente, elas realmente arrasaram. E é um outro público que tem evoluído, né? A dança infantil tem evoluído de uma forma inacreditável. Porque ouvia-se muito nos festivais, criança dançando coisa de adulto, criança dançando com música de adulto, criança sendo sexualizada no palco, né? E aí tá mudando, e tá mudando rápido. Você vê criança dançando de acordo com a sua idade, dentro de um tema lúdico, com um figurino fofinho, com a interpretação adequada e com uma música que não tem nenhum palavrão, que não fala nada de ruim, que fala sobre a parte lúdica da criança. Essa evolução artística das crianças tem feito e potencializado os coreógrafos de uma maneira inacreditável. Você consegue ver mais criatividade sendo empregada. Verdade. Eu disse isso várias vezes em vários festivais que eu fui jurado. E a gente consegue ver também que, assim, tem o infantil, tem o infanto-juvenil, e tem o juvenil, e elas vêm numa entrega de um crescimento que você consegue acompanhar aquele aluno e ver, caramba, esse aluno aqui, essa escola, eles de fato estão formando bons bailarinos, estão acompanhando o processo, a idade, o desenvolvimento dessa criança, não estão, assim, só jogando uma coisa, querendo que a criança seja adulto demais ou boa demais, empregando uma técnica de qualquer forma, não. A gente conseguiu visualizar trabalhos incríveis, conjuntos assim, gente, que a gente ficava apaixonado, sorrindo, que a coreografia não tinha nem terminado, já estava com o sorriso aberto, porque elas estavam ali muito entregues, sabe? E é muito bom, como a Samia está falando, ressaltar, a Samia e o Rodrigo comentaram a respeito disso. Por muito tempo a gente via, assim, criança de 8, 9, 10 anos dançando coisas que falavam, assim, sobre decepções amorosas, ou a sexualização no palco. E hoje a gente enxerga essa mudança tão rápido, o que facilita, inclusive, o processo avaliativo dessa criança, porque ela está dentro da realidade infantil dela, ou seja, ela consegue interpretar aquilo com muito mais propriedade, né? Então, a gente pensar nesse universo infantil na hora que for coreografar realmente, né? E elas entregaram muito, crianças que se divertiam no palco, porque a gente tem essa ideia, né? Muitos pais, inclusive, têm essa ideia de que a dança precisa ser uma dança que disciplina e a menina precisa fazer uma entrega muito perfeita e quando ela estiver no palco, ela tem que acertar tudo e aí sim tá tudo bem. Não, ela tem que se divertir no meio desse processo, porque daí a gente consegue tirar de dentro dela a essência daquela pessoa, daquela criança, né? Eu acho que surpreendeu muito, né, gente? Deu uma sacudida na gente, foi muito divertido. Demais. Eu realmente fiquei, assim, muito surpresa mesmo, assim, assistindo trabalhos que eu fiquei, caramba! E parabéns aos coreógrafos, né? Que pensaram olha, vocês por estão essa de linha. Parabéns mesmo. Todos vocês que pensaram nessa linha dentro de todas as estéticas, a gente vê que vocês de fato têm estudado, têm tornado o trabalho de vocês cada vez melhor, têm se preocupado com os detalhes, que é o mais importante, né? Não só jogar ali uma obra de qualquer forma. E é isso, eu acho que a gente vem, assim, em dias muito bons dentro do Brasil em Dança, a gente tem feito essa cobertura para vocês, o festival tem entregado muito, a gente tem visto muita gente comprometida a participar, muita gente incrível dançando, e como a Shane mesmo falou, às vezes ali as notas estão extremamente acirradas, uma bateria com muitas pessoas participando, mas que a gente vê inúmeros trabalhos bons, a gente não só olha ali e fala, não, esse é primeiro, esse é segundo, esse é terceiro, a gente teve ali 3... Não, a gente tem muitos trabalhos bons que eu imagino que os jurados devem ficar enlouquecidos lá em cima, porque, gente, de verdade, teve muita coisa incrível, acho que vocês vão poder acompanhar aí depois, procurem saber, né, das escolas que a gente também vai mencionar por aqui, mas, assim, muito trabalho bacana que eu imagino que os jurados ficam, gente, e aí, agora? Faz o quê? Uns empates, assim, o que a gente vai fazer? Então, assim, realmente tem sido muito bacana. E essa foi a nossa retrospectiva, eu vou deixar aqui para o Rodrigo falar um pouquinho mais para a gente finalizar, porque a gente hoje tem o quê? A entrega, né, das premiações finais, hoje é a nossa última sessão, e a gente vai estar transmitindo ao vivo para vocês.
Na nossa retrospectiva, a gente conseguiu avaliar que um festival de dança ele está tendo uma mudança e uma roupagem cada vez melhor, que é de impulsionar o aluno e de mudar o bailarino para uma nova etapa da vida dele. Na nossa época, o festival de dança, quando terminava, normalmente tinha uma função de acabar com a vida e a cabeça de um bailarino. Sim. Então as academias chegavam lá com 50 alunos para competir e voltavam para suas escolas com 10. Tinha um cancelamento dos alunos na semana seguinte, né? Isso tem mudado cada vez mais e é graças à humanização e o acolhimento dos jurados. Sim. Isso tem mudado. Ainda não são todos que fazem isso, mas a gente vai bater nessa tecla e levantar essa bandeira até o último dia para que todos consigam fazer essa humanização e esse acolhimento. Eu percebi que no Brasil em Dança isso está acontecendo muito rápido, com muita força, com muito empenho, né? E isso acolhe. Isso faz com que os bailarinos queiram retornar para cá na próxima edição e queiram participar cada vez mais. É sobre isso, sim. Antes de dançar, de prêmios, de palco, de figurino, é o aluno ser acolhido e se sentir bem. O bailarino tem que estar ali feliz, do primeiro dia que ele entra ao último. Sim. E deixar essa ressaca emocional positiva dentro dele por muitos meses, o impulsionando para movimentos e momentos mais incríveis ainda. Então eu consigo fazer um balanço aqui de que o saldo foi muito mais que positivo para todo mundo, né? E a Samia estava falando sobre se você acompanhar os vídeos, entre em contato com a B2, você quer comprar algum vídeo de alguma companhia, você é mãe de um aluno de alguma companhia, de alguma academia, entre em contato com a B2, que é a nossa produtora, que faz tudo isso aqui que vocês estão vendo, que faz toda essa cobertura, e lá eles conseguiram fazer a captação dos vídeos, de todas as coreografias, modalidades e categorias. A qualidade está incrível, eu vi a qualidade lá atrás, que eles colocaram uma TV para os bailarinos acompanharem simultaneamente, ao vivo, o que está acontecendo no palco, do camarim os bailarinos conseguem acompanhar, e a qualidade está incrível. Então, entre em contato, que você vai ter o seu vídeo lá da sua obra, né? Agora vamos fazer uma coisa, uma surpresa. Eu vou fazer um bate-volta. Eu falo bate-volta para vocês duas. Ah, meu Deus. Peguei de surpresa. Do nada agora. Festival é? Incrível. Não ir para festival é? Ruim. Levar criança para festival? Importantíssimo. Ah, uma ressalva. Depende do festival. Precisa entender essa humanização, né? Você prefere levar balé ou jazz para os festivais? Os dois. Neoclássico tem que ser na ponta? Não necessariamente. Ou sim. Vamos pensar. Melhor que seja na ponta, gente. Por favor, vamos fazer direito, bonito. E pintando, tá? Essa parte. Contemporâneo é só arrastar no chão? Gente, não é possível que vocês ainda estão com esse pensamento. Pelo amor de Deus. Não, claro que não. O contemporâneo é muito mais que isso. E a gente viu aqui que é muito mais que isso mesmo. O povo da dança de salão deve participar dos festivais? Pelo amor de Deus, a gente precisa muito. Precisa demais. A dança de salão precisa começar a explodir e sacudir a gente, porque a dança de salão vai acolher, inclusive, a gente que está parado um pouquinho, entendeu? Tá aqui só, né, nos bastidores. Tem que motivar, tem que vir, tem que mostrar esse trabalho e fazer essa dança explodir novamente, né? As danças populares e dança do ventre também? Por favor, hoje a gente vai ter, né, nessa bateria algumas, mas assim, precisa de mais, gente. A gente sabe que não existem só as pessoas que estão por aqui, existem muito mais outras pessoas e participem, a gente precisa de vocês. É importante a gente entender também mais da estética de vocês, de todo o funcionamento dessa dança incrível que vocês oferecem. Então participem, porque a gente quer assistir o trabalho de vocês. A gente anseia estar aqui no festival e tem essa expectativa. Não só, como a gente sempre vê ali, das danças urbanas, das danças populares, a gente precisa ver tudo isso. Então, vem. Eu quero emendar aqui, quebrar um pouco, né, esse bate-volta. Eu acho muito interessante que muita gente vira para mim e fala bem assim, mas as pessoas não entendem, não estudam sobre danças populares. Porque as pessoas não sei o quê, não acolhem as danças, não valorizam. Mas será por quê? Faz o seu trabalho, traz, mostra e as pessoas vão aprender com você. É você que tem, se você estudou, se você entende, traz esse negócio pra gente aprender, pra gente ser impactado com isso também, porque daí o negócio, gira, começa, explode e funciona. Vocês viram? Viram as mensagens, os recados? Dá pra aprender muita coisa, não é? Pliecast também ensina muito. Gente, eu sou Rodrigo Mena Barreto. Eu sou Chayenne Santana. Eu sou Samia Santana. E nós somos o Pliecast. Na nossa retrospectiva 2024 Brasília em Dança.